Fala pessoal, a gente está aqui ao lado da Marijane. Nós fomos procurados para falar com relação à eleição do Sindivale, que representa os servidores do Vale do Jiquiriçá. Marijane, você conversando com a gente, disse que foi surpreendida pela informação de que já havia acontecido a eleição para o Sindivale e que o atual presidente teria sido reeleito. Isso, Léo. Ontem, meio-dia, na verdade eu nem estava ouvindo a rádio local, mas comecei a receber várias ligações, várias mensagens de servidores preocupados, Porque a gente tinha feito já um anúncio que a gente teria outra chapa, que era importante, O que a gente quer prezar hoje é isso, é o servidor poder ter direito de escolher seus representantes, afinal a gente está num país democrático. E a gente foi surpreendido com um anúncio que já tinha ocorrido a eleição e que a nova diretoria já estava formada e que o ex-presidente já seria atual novamente. A gente não tinha até então, Na terça-feira a gente conseguiu fazer o registro da chapa da gente, depois de muito suor, porque a gente entende que o período que foi dado, desde a publicação do edital até o prazo de registrar a chapa, foi muito pequeno. Muito embora obedecia o estatuto, não foram dias úteis, Foi fim de semana, e a gente sabe que fim de semana, para a gente montar uma chapa é meio complicado. Então, após alguns questionamentos, a própria rádio confirmou que o presidente, o atual presidente, teria confirmado sim, que era isso mesmo e que a chapa dele teria sido eleita. O que é que ocorre? O próprio edital, ele rege que após o registro das chapas, ainda que não foi o caso, houve o registro de 2 chapas, até onde a gente sabe, porque a gente também não viu o registro da chapa, que ele fala. Então, o edital fala que mesmo que houvesse o caso de o registro de uma chapa, os servidores deveriam ser convocados para uma audiência que ocorrerá ainda dia 6 de abril. Então, como é que foi feita já essa eleição, que já está eleito, entendeu? E a gente não tinha sido notificada ainda, que a gente que a chapa da gente tinha sido recusada. Ou seja, os motivos pelos quais a sua chapa foi recusada não foram informados. Não tinham sido, até esse horário não tinha sido. A gente foi informada já na parte da tarde, O representante dos Correios procurou e entregou a notificação. Inclusive, a gente tem direito de recorrer, de corrigir os erros, possíveis erros que foram apontados por eles e corrigir, tendo assim a permanência de 2 chapas inscritas na eleição do Sindivale. Você entende que está faltando princípio democrático para conduzir a situação e os prazos serem respeitados? Porque, pelo que a gente está entendendo aí, os prazos foram desrespeitados. Totalmente. No início de fevereiro, a gente fez a solicitação, porque já existia essa vontade, esse desejo da gente, não de tomar conta de Sindivale, porque Sindivale não é de ninguém. Sindivale não é de Marijane, não é de Arnaldo. O Sindivale é dos funcionários municipais do Vale do Jiquiriçá. Então, qual era o desejo da gente? Que, inclusive, os outros municípios participassem da chapa da gente. Porque a gente quer garantir que o servidor municipal ele tenha direito de escolher a representatividade dele. E esse direito está sendo rasgado. Porque a partir do momento, a última eleição foi assim, a gente teve que engolir uma chapa. Essa eleição, de novo, a gente vai ter que engolir essa chapa. Então, porém, essa com uma diferença, tem outra chapa que se registrou. Exatamente, existe outra possibilidade. Então, no início de fevereiro, a gente fez um requerimento solicitando a listagem dos filiados ao Sindivale, porque o desejo da gente era pegar de cada cidade, pegar um representante. Por quê? Porque aquele funcionário estaria lá, pessoalmente, no dia a dia, para saber quais eram os anseios dos servidores. Então, porque a gente entende que o Sindivale é para fazer isso, Ele deve tirar essa característica de política que o Sindivale adquiriu nesses últimos tempos para pegar uma característica de luta, de representatividade mesmo do servidor. Então, a gente solicitou. Mais de um mês depois, a gente mais uma vez foi surpreendido com um comunicado negando essa lista e alegando que era uma lista que existia, existiam dados que não era possível de dar para outras pessoas, mas a outra pessoa que estava solicitando era a vice
presidente do Sindivale. Ou seja, eu ainda sou vice-presidente do Sindivale e isso não está sendo respeitado. Então, hoje, o sentimento da gente é de indignação, é de se sentir desrespeitado mesmo. E a gente queria entender por que isso tudo está acontecendo. Por que essa resistência de dar ao servidor o que é direito dele ter direito de escolher. Porque eleição a gente entende que se ganha no voto. Então está faltando isso. Vamos dar ao servidor, vamos jogar limpo, fazer um processo transparente. Para você ter uma ideia, o sindicato hoje não tem um portal que faça suas publicações. O que é um absurdo. A gente está em 2024. Hoje você entra em qualquer órgão público, inclusive, é a obrigação ter a transparência. A gente não tem, o sindicato não tem. A gente não sabe hoje quanto o sindicato arrecada, quanto é gasto, entendeu? O servidor vive tateando no escuro. Então a intenção da gente é essa, é oferecer, é garantir esses direitos do servidor. Quais os próximos passos? Vocês pretendem acionar o Sindivale, ou melhor, a comissão organizadora juridicamente para que possa reaver, fazer a reabertura da eleição? Então, o próprio estatuto, ele estabelece que, uma vez notificada, né, a outra chapa, ela tem direito de recorrer. E a gente vai, assim, tentar, né, reverter essa situação. E a gente continua firme, inclusive eu quero deixar bem claro para os servidores que eles não se preocupem, a gente está na luta, a gente está contando com cada um, cada mensagem que a gente recebe é como se fosse combustível para a gente continuar lutando, né, nesse objetivo. E a gente vai esgotar todas as possibilidades, até a gente conseguir realmente efetivar, se amanhã ou depois a chapa que for ganhar por voto, ótimo, a gente está aqui para apoiar. Entendeu? Agora, porém, a gente quer que tudo seja feito na maior transparência e obedecendo toda a legislação.